Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Papo de Commodities, uma parceria da Art Education com o Jornal da Hora. A Art Education é uma empresa focada na oferta de cursos de treinamentos especializados voltados para o mercado de commodities agrícolas. Nosso principal objetivo é capacitar profissionais no setor agrícola, financeiro e jurídico, oferecendo conhecimentos práticos e aplicáveis sobre ferramentas de hedge, opções e estratégias na mitigação de risco. A nossa missão é difundir conhecimento técnico e contribuir para a profissionalização do mercado, garantindo que os seus alunos estejam preparados para enfrentar os desafios constantes do mercado globalizado. É isso aí, gente. Hoje nós temos o enorme prazer de trazer para essa edição o Álvaro Mendonça, economista com mestrado na FGV. O Álvaro foi Chief Product Officer da B3, a nossa bolsa, por longos 11 anos, onde ele desenvolveu vários produtos derivativos, tendo também representado a B3 junto ao ISDA, que é o International Swap and Derivatives Association. Há 18 anos, o Álvaro é o CEO da Algos Hedge Consulting, atuando no apoio às bolsas de valores, corretoras, fintechs, no desenvolvimento de produtos e serviços, na proposição de regras para o mercado de capitais, no planejamento estratégico e na implementação de negociação eletrônica. Hoje, aproveitando a experiência do Álvaro, nós vamos abordar os desafios atuais para a administração de uma empresa do agronegócio. Álvaro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra é sua. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com todos vocês aqui, falar aqui aos ouvintes aqui do nosso podcast. E realmente esse assunto é um assunto que está muito em pauta, né? Nós temos aí uma mudança, alguns paradigmas do mercado, da formação de preços e tudo mais, que está gerando uma instabilidade muito grande e elevando muitos desafios que não eram pequenos, né? Eu costumo falar que uma empresa do agronegócio não é uma empresa comum, né? Uma empresa comum, você tem um prazo muito curto, né? Você tem entre a produção e a venda do produto, e no agronegócio o prazo joga contra, né? O mercado operando dia a dia, o preço mudando a cada segundo, e você tendo que esperar 90 dias, 120 dias para você ter a sua produção, e ainda por cima ter que contar com diversos fatores externos, né? Que são a pluviosidade, você tem que ter a produtividade, capacidade de escoamento de safra. Então, assim, é uma empresa que tem uma administração com elevada complexidade. Álvaro, numa empresa comum, o processo produtivo tem um maior domínio, né? O empresário tem um domínio maior no processo produtivo. E quando você olha, se a gente for separar a produção, numa empresa de produção, você tem vários quesitos na produção que são complexos, né? Então, se a gente for olhar, primeiro que você está produzindo algo vivo, né? Uhum. Então, você depende, além de clima, né? Que acho que vai ser um capítulo à parte aqui que nós vamos falar, você tem praga, você tem genética, você tem, né? Quer dizer, quando se compara com uma empresa comum, já na própria produção você já tem uma complexidade muito mais elevada, né? Sim, e ainda tem um ponto importante, que é uma rigidez operacional muito grande. Seja por alguma posição local, de clima, de, sei lá, relevo. Então você não produz, não muda a sua produção de uma hora para outra ao bel prazer. Você não vai produzir. Eu costumo, não cometendo aqui uma injustiça com o pessoal da indústria de calçados, mas eu uso um exemplo que por exemplo, você vai numa indústria de calçados, você faz sapatos, tá bom, fez calor, para a máquina, vamos fazer chinelo. Aí fez frio, para a máquina, vamos fazer bota. Você não faz isso com a agricultura. Você produz uma coisa que é meio engessado, você tem um prazo, você comprou equipamentos, máquinas, você tem desenvolvimentos, você tem acordos de longo prazo com compradores, com tradings. Então, é uma gestão bem diferente.
Sim, até o próprio maquinário, né, que você falou, mas você tem um maquinário para grãos, não é para frutas, né? Isso. O próprio solo, quando você cuida do solo para grãos, é diferente para fruta, né? Quer dizer, o processo, né, de cuidar do solo, da fertilização, né? Então, acho que... E o próprio benefício, né? Por exemplo, você tem lá uma fazenda de café, o benefício do café é diferente do benefício de soja, de laranja, enfim. É isso que você está falando, né? Sim, sim, com certeza. E aí isso só reforça a necessidade de você, dentro do seu planejamento de produção, colocar variáveis de controle de risco. Por quê? Porque quando você tem esse tipo de exposição, você só tem um caminho, ir em frente. Você pode até modular um pouquinho, deixando um pouco mais de produção nos anos mais favoráveis, poupando, deixando a terra descansar um pouco mais, produzir uma quantidade, um percentual menor nos períodos mais difíceis, como me parece que nós vamos passar um período bem difícil agora. Depois a gente fala disso aí, a parte do clima. Mas, então, você tem que ir em frente. E como é que você vai em frente com esses desafios? Fazendo hedge, você trabalhando uma gestão de caixa muito eficiente, porque a experiência que nós temos nesse setor é que você tem, normalmente, bons resultados, mas morre no caixa. O caixa não tem aquela mesma provisão, aquele mesmo cuidado que a gente vê nas empresas de outros setores. Então, é muito parecido, sabe com o quê? Com a gestão de empresas de energia. Por exemplo, hidrelétricas e tudo mais. Você faz um investimento brutal e depois faz aquelas represas e tudo mais, investe em maquinários, geradores, e depois você só tem um caminho, fazer energia. Você vai fazer o quê? Fazer um pesca e pague lá naquele negócio? Não tem jeito. Você tem em frente, é o caminho. Então, esse é o grande, eu acho que um dos grandes desafios que tem no setor agro, é você gerenciar o caixa. Por que gerenciar o caixa? Porque se tiver um ano que você tenha uma perda grande de produtividade, você tem que sobreviver. Você não pode ficar passando um estresse desnecessário, né? Por conta de alguma coisa que é da atividade. É cíclico, né? É cíclico. Quer dizer... É cíclico. Agora, você não acha, Álvaro, por exemplo, que uma das razões pelas quais os produtores, de maneira geral, sofrem, e claro, vão ter esse impacto no caixa, é exatamente a falta de disciplina em fixar o seu produto, usar os instrumentos que existem no mercado para fixação de preço? Porque eu vejo o seguinte, eu vejo o produtor, você já deu aula também, eu já dei aula também na GV, no MBA de agro, você também, né, Luiz? E eu não sei se você já pegou classe com muitos produtores. Eu já dei aula no interior, por exemplo. Hoje. Ponta Grossa, 75% era de produtores, né? E é aquela mesma coisa. Por que você não fez o hedge quando o milho chegou a tanto? Ah, não, porque eu achei que ia subir um pouquinho mais. Quer dizer, essa falta de disciplina que eles não têm no cuidado, no plantio e tudo mais, eles têm na hora da comercialização, que é onde mata o caixa deles. Verdade. Não, e tem uma coisa também, Arnaldo, que esse realmente é um ponto chave, ou seja, você conseguir planejar, gerar cenários e estar preparado para os cenários bons e preparado para os cenários ruins. Nos cenários bons, é onde você monta a sua provisão para enfrentar os cenários ruins do futuro. Só que agora, quando a gente está falando dos desafios novos, né, os desafios atuais para as empresas, surgiu uma coisa diferente, Arnaldo. É que tem um bicho diferente que está negociando esse produto. Antes, eram produtores, eram tradings e tudo mais. Quando você tem... Isso começou algum tempo atrás, quando a taxa de juros na Europa ficou negativa.
ninguém achava que poderia fazer isso. Você aplica, sei lá, 100 mil euros e tira menos de 100 mil euros e fica feliz. Então, a taxa de juros negativa, coisa maluca, não? Agora, quando esse pessoal viu, poxa, eu vou aplicar o dinheiro aqui e vou sair com menos dinheiro, e se o banco quebrar, ainda tem esse risco? O que eu vou fazer? Vou comprar açúcar, vou comprar café, vou comprar soja, metais. Que mantém o valor de compra. Exatamente. E aí, esse investidor que não é do setor, ele começou a dar uma dinâmica no mercado que é um pouco diferente. E essa nova realidade está tornando cada vez mais importante que o produtor não apenas tome a decisão, mas que se treine a observar as condições de mercado. Ele se treine a entender o que está acontecendo. Se você olhar agora, o mercado ele está com uma volatilidade totalmente atípica. Os ciclos, né, de alta e baixa de preço não estão bem comportados, estão muito atípicos também. Se você for olhar uma característica que está acontecendo atualmente é a ocorrência de gaps. Antigamente, você tinha... O que é o gap? Eu vou explicar daqui a pouco. Você tinha o seguinte, o preço começava de manhã um determinado nível, ele começava a cair devagarzinho, de repente ele começava a retornar e fazia um desenho. Hoje, com esses fundos gigantescos que operam commodities, às vezes o preço já abre com 4%, 5% de queda. Formando o tal do gap. Formando o gap. Ou seja, você não tem nem condições de negociar para fazer um hedge. E aí você fala, depois dele cair 4%, 5%, eu faço o quê? Eu faço o hedge 5% para baixo? E se ele voltar? Então, começou a ter uma dificuldade adicional, porque esse comportamento não era visto. E esse comportamento está trazendo um prejuízo para os traders tradicionais do mercado de commodities e também para o que eles chamam os quant. Os quants são aqueles que operam através de modelos. Os modelos foram criados no tempo que o mercado era contínuo, era bonitinho, bem desenhado, tudo direitinho. E hoje, quando abre... Não tinha espasmos, né? Quando dá esse solavanco para lá e para cá, os modelos não funcionam bem. E os caras começam a perder dinheiro. Então, é uma realidade nova. É um mundo novo. Então, é importante você, como gestor, a pessoa como gestora de uma empresa do agronegócio, acompanhar isso e saber exatamente como proceder. Álvaro, e nesse caso ganha importância a construção de cenários. Né? Sim. Porque na hora que você constrói os cenários, porque quando você fala de cenário, Arnaldo, até para os alunos, né? Quer dizer, os caras falam assim, não, mas eu vou olhar o cenário negativo, vai considerar. Aí eles falam, não, e o crescimento? Mas eu não vou crescer? Não, você vai fazer um cenário. Quer dizer, e aí você tem que pensar, fazer na sua conta, mesmo o cenário negativo, você tem que saber, olha, onde que eu consigo fazer uma gestão da minha margem, né? Então, acho que... Eu vejo dessa maneira. Eu acho que, por exemplo, os fundos têm muita influência na direção de preço por certo tempo. Os fundamentos se sobrepõem sempre. O exemplo, por exemplo, e é isso que eu acho que é a dificuldade que o produtor tem, de aproveitar, às vezes, um mercado que você vê que está indo numa direção para cima ou para baixo de maneira artificial. Vou dar um exemplo. O ano passado, o açúcar. O açúcar, o ano passado, saiu de 19 centavos no começo do ano, foi para 28. Os fundos estão alimentando. Só que aí, o que acontece com o produtor e com a usina? Ele começa a incorporar uma narrativa que dá sustentação àquilo que os fundos, que os especuladores estão fazendo. Mesmo que os fundamentos dizem ao contrário. E aí, quando os fundamentos se sobrepõem, que é o que aconteceu no final do ano, o mercado foi para 22 centavos. E aí fica todo mundo chupando o dedo. Então é isso que a dificuldade do produtor é o seguinte. Quando os fundos estão numa posição que é favorável para eles, eles não reclamam dos fundos. Quando os fundos saem dessa posição e liquidam e botam, aí eles reclamam do fundo. Esses fundos, né? Tá vendo? Especulação. Nada disso. Qual era o fundamento? Que é aquele que você falou. Qual é o cenário? E o cenário mostrava exatamente,
28 centavos não se sustenta, mas não adianta, cara. Não, e outra coisa, 28 centavos está excelente. Pô, Minha margem já está boa. Nossa. Você não vai fazer tudo, vai Pelo fazer amor uma de Deus. parte. 28 centavos é um preço. Ó, você vê o que aconteceu com o cacau ano passado. Pois é. Ou esse ano, né? Saiu de $3.500 a tonelada para $12.500 a tonelada. Como é que pode? Hora de fixar. Aí é importante entender um pouco como é que esse setor financeiro que está intervindo fortemente nos preços das commodities, como é que eles trabalham. Até para você descobrir se está tendo exagero ou não. O setor financeiro, ele tem um hábito de fazer o seguinte, ele traça cenários e vê o cenário que mais favorece ao negócio dele. E aí ele fala assim, esse cenário vai acontecer. Dado que ele vai acontecer, o que eu tenho que fazer? Pronto. E aí ele começa a desenvolver uma série de argumentos, uma série de estratégias, e toda vez que o cenário dele é contrariado, como vem acontecendo recentemente com juros, ele fala assim, o governo está errado, não podia fazer isso. Por quê? Porque o cenário está indo contra o cenário dele. Né? Estão fazendo isso nos Estados Unidos, com o Fed, fazendo no Banco Central Europeu, lá com o movimento das taxas de juros. Por quê? Porque eles traçaram um cenário e eles querem fazer que o mundo convija para o cenário dele. Ele tem um conflito, é isso? Não, com certeza, com certeza. Eu conheço um grande economista está acontecendo com o isso. real aqui. O Exato. real não era para estar onde está agora, Não. desse jeito. É que está contrariando. Contrariando o cenário dele, cenário vai dele. puxando. Entendeu? Então, o Zé Roberto falou na coluna do Estadão 2 semanas atrás. Que ele falou assim: ó, eu tô muito menos pessimista do que esses economistas aí. O cenário não é para estar 5,70. Mas e aí? Não, mas tem uma coisa, viu, Arnaldo, que acho que é interessante para o produtor que tá ouvindo. Um primeiro passo que seria muito, muito importante é desmonte os seus cenários. Não acredite que só vai acontecer a coisa boa. Desmonte. Tenta analisar friamente, porque o ruim também acontece. Do jeito que nós estamos vendo aqui as coisas acontecerem para o mercado de commodities, é importante que você esteja preparado não apenas para os cenários positivos, mas também para os cenários negativos. Claro. Às vezes até o cenário positivo é um cenário de risco, porque ele te induz a fazer uma alavancagem superior ao que seria razoável para o produto. Bom, é a realidade que a gente viu no setor de grãos em 2021, 2022, 2023, que os grãos estavam lá em cima e aí muitos produtores, não todos, começaram a se alavancar, comprando terras e produzindo mais, se endividando mais, e aí os grãos afundaram e aí é o que está acontecendo, né? Luiz, obviamente que não teve clima também. Você foi produtor de soja alguns anos atrás. Foi, vários anos atrás. Você, na tua experiência que você teve como produtor de soja, hoje com a experiência que você tem, depois de atuar no mercado, de dar aula, de trabalhar na bolsa e tudo mais, quando você olha para trás, quais eram os vícios que você como produtor tinha que você vê semelhança no produtor de hoje, por exemplo? Esse que o Álvaro falou, que é acreditar no cenário de alta, né? Sempre, né? Isso ainda Sempre, tem. Né? sempre. Então, Não adianta, né? esse é o primeiro vício. O segundo vício é misturar o dinheiro da fazenda com o dinheiro da vida pessoal. Então, acho que esse é um segundo vício. Tem um outro vício que é, assim, não saber por que não forma preço. Que, na verdade, o setor em concorrência perfeita, que é o caso de produtor, não é formador de preço, é tomador de preço. Exato. Então, ao ser tomador de preço, tem um quarto vício. O quarto vício é não fazer custo de produção. Né? Todo mundo... Porque é difícil fazer custo. O Álvaro falou, a produção não é uma coisa fácil. Né? As pessoas ficam falando, ainda mais pessoal de cidade, ficam... É difícil. Muito difícil. O cara tem que entender de genética, tem que entender de clima, tem que entender de preço, tem que entender da máquina que manda o negócio para a nuvem, o dado dele depois vai para ele interpretar. Aí se é um produtor de algodão, tem que entender que a fibra do algodão dele, ela tem uma elasticidade, tem um diâmetro. Assim, é tão técnico. E aí tem a gestão do caixa.
coisa mais chata do mundo é ter que sentar para um produtor, eu sei porque eu era produtor, é ter que sentar na frente de um computador e ter que fazer a gestão do fluxo de caixa, a gestão de cenários, etc. Então, eu vejo vários, mas Arnaldo, o que está acontecendo? Só para terminar aqui. Eu dou muita aula no interior e os filhos dos produtores estão indo para a sala de aula. E quem vai mudar? Porque o produtor ele já fez uma coisa que foi... Ele já entende a produção, que é muito difícil. Né? Ele sabe que a terra compacta, tem que ter não sei o quê. Ele sabe um monte de coisa que é muito difícil. Os filhos dos produtores estão vindo com esse novo... Com essa mentalidade. Com essa nova mentalidade. E eu acredito bastante nisso. Eu tive um grupo, uma aula que eu dei a semana retrasada em Palmas, muito interessante, porque tinha vários produtores, mas tinha muita gente de revenda, gente de banco. E assim, o debate, eu quase não dei aula. Foi um debate o tempo todo. E foi uma coisa tão extraordinária. E está cada vez ficando, assim, as aulas estão cada vez ficando mais debate do que, ou discussão. Menos expositiva e mais de... de colaboração, né? Sim. Então é isso, eu aí dei lá os pontos, né, que você pediu. Mas é isso aí. Entendi. Mas assim, o que eu vejo, completando um pouco, é que além dessa complexidade toda, existem fenômenos externos que estão adicionando mais complexidade, mais risco para os produtores, né? Recentemente, nós estamos presenciando alguns fenômenos climáticos que são bastante preocupantes, né? Nós estamos observando problemas de alteração do perfil do mercado de commodities. Está tendo uma dificuldade muito grande de conseguir fazer alguma previsão, né? Então, isso só vai tornando cada vez mais importante dedicar no planejamento, gerar cenários, né? Fazer o que você falou, que é dividir os recursos pessoais da fazenda. A fazenda é uma empresa, então trate como uma empresa e não como um quintal da casa. Não é o quintal da casa dele. É uma empresa. E tem que ser tratado como tal. A gente está vendo agora esse problema lá na região amazônica, que os rios perenes, que a gente sempre estudou como rios super caudalosos, praticamente perenes, estão secando totalmente a região amazônica toda. Aí você fala assim, não, isso está lá longe, não vai me afetar. Imagine. Mentira. Por quê? Porque a umidade que vai virar chuva no centro-oeste e no sudeste vem de lá. Claro. Sim, sem dúvida. São os corredores de umidade, né? Exatamente, é corredor de umidade. Quando vem do mar, acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um movimento que vem na forma de ciclones e tudo mais. Lá de cima é aquela chuva saudável, que só vem para molhar o chão, abastecer os reservatórios. E é uma coisa interessante que eu vi no outro dia numa apresentação da Quineia, né? Que se chama Vidas Secas, muito interessante, recomendo. Esses ciclos, eles vêm encurtando, os ciclos das estiagens. Antes você tinha uma estiagem a cada 5, 6 anos. Então era aquele ano mais fraco. Agora já está quase de 2 em 2 anos, 2 a 2 anos, 3 a 3 anos. Então eles estão encurtando, eles estão ficando cada vez mais frequentes, de tal forma que não dá tempo dos rios se recuperarem, não dá tempo dos reservatórios se recuperarem e já vem outra seca. Ô Álvaro, você falando disso e a gente falando de gestão de risco, que é o tema que a gente está aqui abordando, quer dizer, quando a gente olha do ponto de vista do produtor,
né? Então ele tem lá o risco de preço, que ele vai fazer, pode fazer o hedge dele, fazer as proteções, etc. Ele tem lá o risco do custo da produção aumentar, que também tem maneiras de fazer uma gestão, bem ou mal tem. Ele tem lá o processo produtivo, que ele tenta dominar com tecnologia e tal. E o risco climático, quer dizer, que é uma incerteza grande, e para ele, no livro texto, se você tem risco climático, você tem que fazer seguro. E no país, no Brasil, o seguro é muito incipiente. Quer dizer, ele como que você vê essa gestão de risco? Essa é bem complicada, porque o risco climático antes ele reduzia a produtividade, e agora ele está vindo com um potencial de destruir totalmente a produção, é perda total da PT. Então, isso aí é um problema que as seguradoras também têm que se proteger. Mas o que acontece é que quando vai dar um problema, ele começa a dar sinais. Ele não acontece de repente, né? Eu vejo as pessoas falarem assim, isso aqui é o Ninho, Laninha, não sei o quê. El Ninho e Laninha afeta o Pacífico e afeta a gente de rebatida, porque vem através da Argentina e tudo mais. Então, afeta o Pacífico, a Ásia, né? Mas não afeta a Europa. E o que está acontecendo... Não afeta o Atlântico, que você fala, mas está começando, né? Não, pois é. Então, o que acontece? Está afetando lá. Peraí, mas... Então tem uma chance de não ser El Ninho e Laninha, né? Quer dizer, é uma mistura, né? Eu acho que eu tenho um amigo meu que é físico e ele tem uma expressão que eu achei muito interessante, que a gente estava conversando outro dia. Ele falou o seguinte: nós somos vizinho de uma usina nuclear gigantesca que não tem nenhum funcionário para cuidar dela. E a gente não conhece exatamente o que está acontecendo lá dentro. É o Sol. O Sol é uma usina nuclear que pode devastar a Terra a qualquer momento. Até agora tem sido bem calminho. A última vez que ele causou alguma coisa mais grave foi em setembro de 1859. Todo o hemisfério norte ficou praticamente a noite inteira. Tamanha foi a quantidade de radiação que bateu na atmosfera da Terra. Agora está acontecendo um problema também. Nós estamos tendo a aurora boreal vermelha, que não tinha antes. Significa o nível de radiação que está chegando na Terra é muito maior. Isso é ruim para o plantio, é ruim para os rios. E não tem nada que a gente possa fazer. Não, a gente nem conhece, a gente não tem como chegar lá. A gente não sabe por que começou. Quanto tempo vai durar? A gente não sabe nada, né? No outro dia até saiu uma foto que eu achei muito... Essas são as tempestades solares, né? Exatamente. Fala, né? No outro dia soltou uma coisa chamado de fluxo coronal, que é um jato de radiação que saiu do Sol, que engoliu Mercúrio e quase atingiu Vênus. Quase atingiu Vênus. Nós somos o próximo na fila, a Terra. Então, esse tipo de coisa tá fazendo mudanças muito significativas no nosso clima. Se a gente não continua poluindo, fazendo uma série de coisas, o que acontece? A gente faz o efeito estufa, que não deixa essa radiação retornar para o espaço. Então, isso é um ponto importante no risco das empresas agrícolas. Por quê? Porque o clima vai ficando cada vez mais severo. Não apenas por questões aqui locais, como externas, das né? quais a gente não tem o menor controle. Então, esse é um ponto que eu acho interessante, mas ele dá sinais. A gente precisa ter mais informações, né, sobre esses elementos, né? Como é que está ocorrendo essas estiagens, né? Qual é a previsão da próxima? E quando acontecer a estiagem, o produtor precisa adotar algumas medidas, como a gente conversou aqui, fazendo seguro, né? Operando
no head da produção dele, fazendo também algumas gestões de quantidade, né? Eu até cheguei a comentar com você, Luiz. Existe uma coisa que é muito interessante, que se chama regra de Kelly. A regra de Kelly foi feito para cassino, para não deixar a pessoa sair depenada do cassino. Como é que você aposta no cassino e ainda, mesmo que perca, você não vai sair zerado, né? Então, você vai ponderando os resultados negativos, e cada vez que você vai tendo resultado negativo, você vai reduzindo a sua aposta para que você não comprometa o saldo. Você usa isso também no portfólio, né, de ações? Usa. Normalmente usa porque, na verdade, o pessoal nos portfólios de ações, eles utilizam uma coisa chamada, que eles falam até half Kelly. O número que der o Kelly, você faz pela metade. Então, por exemplo, agora, a gente está vendo um princípio de problema climático com esse problema lá da Amazônia, que deve comprometer, atrasar o plantio agora da safra. Atrasando o plantio, deve comprometer a safrinha. A safrinha vai apanhar na frente, porque a planta, ela tem um ciclo. Ela precisa daqueles dias. Se você começar a espremer o ciclo, ela não vai conseguir fazer nada. Né? Você não consegue convencer a planta. Olha, planta, por favor, produz um pouquinho antes aqui, porque sabe como é que é? Ficou muito ruim. A mesma coisa querer ter criança com 8 meses de gravidez. Pode até acontecer, mas não é o normal. Não é o normal. Então, aí eu acho que aí o produtor ele reduziria a aposta dele no negócio, nos anos ruins. Ao invés de você produzir, sei lá, 100% da terra, você vai produzir 60%. E aí vai trabalhar em quê? Vai trabalhar na conservação do solo, fazer aceros, preparar reservas de água para quando voltar a chover você conseguir ter essa irrigação para sua produção. E tem uma coisa que é interessante. Durante esses períodos que você reduz, aí que está a importância da gestão do caixa. Você vai precisar do caixa. Claro. Porque você tem custo fixo, né? Exatamente, você vai precisar do caixa. Então, vai ficar o quê? Recorrendo a um juros altíssimo para poder se cobrir, para pagar as despesas correntes? Não. E aí é o ponto em que a empresa agrícola precisa se beneficiar, pelo menos buscar alternativas para cenários negativos, guardando caixa, reduzindo a exposição para a pancada ser menor, porque aí você vai investir menos em insumos, né, no ano que já está anunciando difícil. Como ter essa disciplina? Como chegar nessa disciplina? Porque, assim, a gente conversa com muito produtor, né, Arnaldo? Muito. Né? E, assim, a gente sabe que tem uma dificuldade assim, para todo mundo, até para a gente, quando vai tentar fazer o nosso fluxo de caixa, nossos investimentos, tem uma disciplina, né? O que você acha qual que seria o caminho, na sua opinião? Olha, primeiro ponto é você tentar identificar o que são que a gente chama os fatores que estão afetando a sua produção. Então, você tem os preços externos, você tem o clima, você tem algumas políticas públicas para o setor e tudo mais. Então, isso são fatores que acabam influenciando o resultado da empresa agrícola, né, do agronegócio. Então, você tem que fazer um cenário, como você falou lá, fazer alguns, na verdade não um cenário, alguns cenários. Eu recomendo que façam 5. Tudo se manter exatamente como foi no ano passado. Pronto. Esse é um cenário. Um cenário de estabilidade. Estabilidade. Um cenário moderadamente bom. Ele é melhorzinho do que o ano passado, mas não é tão bom. E um cenário bom. E um moderadamente ruim e um cenário realmente muito ruim. Então, o que aconteceria? E dependendo de como vão se comportando os fatores, você vai vendo a materialização de um cenário ou de outro para frente. E aí você começa a fazer... Posso ponderar esses cenários? Claro. Não, pode. Você está falando 5 cenários. Aí eu vou ponderar esses cenários para ter uma ideia de... Exatamente. Do que pode acontecer. Então, uns acabam se tornando mais prováveis de acontecer e outros menos. Aí você vai gerando qual é o preço
mais ou menos que deve acontecer. Seja totalmente desapaixonado dos seus cenários. É o grande problema. Então, você tem que encarar como um negócio. Aquilo ali você não tem controle. Você tem que se preparar, fazer a lição de casa. Se acontecer o cenário moderadamente bom, eu tenho que pegar, sei lá, X% do resultado e colocar numa reserva. Se aconteceu muito bom, aí 3x% eu vou colocar na reserva, aplicado. E não mexo. Por quê? Porque cenário ruim vem também. E quando chegar o cenário ruim, o quanto eu tenho que mexer naquela minha reserva para cobrir as necessidades, para manter a estabilidade do negócio. Porque senão a armação, o tripé lá, desequilibra, vai tudo abaixo. E assim, se tem uma coisa que a gente tem que respeitar, é essa possibilidade do cenário ruim trazer uma surpresa bem desagradável. Então, por isso eu acho importante traçar cenários e monitorar os fatores e ver quais são os cenários que estão se tornando mais prováveis e menos prováveis. E ter na manga sempre uma ação preparada. Se acontecer isso, vou fazer isso. Vou fazer isso. E faço até onde? Eu vou fazer hedge. Vou fazer até onde? Vou fazer como? Vou usar futuro? Vou usar opção? Vou travar termo lá com o meu comprador? Quem, vou ligar para quem? Então, você não pode tomar uma decisão no emocional. Exatamente. em cima da bucha. Aconteceu o negócio, ai meu Deus, eu não consegui dormir a noite inteira, vou telefonar para fulano. Tá errado. A probabilidade dessa decisão da emergência está errada, é altíssima. Exatamente. Então, faça a coisa friamente, tenha um plano de ação. Não haja sob pânico. Exatamente. Eu também concordo com você. Uma vez, o Álvaro, até foi uma conversa que a gente teve, uma reunião que nós tivemos, eu tive com o Arnaldo, e até eu escrevi um artigo na Agranálise sobre isso, né? Que é assim, o negócio de ter o cenário base, né? Você falou, eu até dei um curso na FGV sobre isso, né? E aí eu pego o cenário base, que na verdade nada mais é do que uma DRE de produtor, que é uma planilha de custo de produção, né? E aí o que eu faço? Eu dou isso em aula, eu mostro, eu faço um teste de estresse. Né? Estresse teste. Não é. Estresse teste é a coisa mais fácil que tem. Você varia lá o preço um pouco para cima, um pouco para baixo, a quantidade um pouco para cima e o custo um pouco para cima. E eu mostro para os alunos assim, qual que é o melhor cenário e qual que é o pior cenário. E aí a gente fica discutindo sobre esses. Assim, na hora que você enxerga o número e você fala, o prejuízo é tanto, né? Ou o lucro pode ser tanto, e aí você começa a perguntar, mas você faria essa variação de preço? Como que você faz a gestão aqui? Quer dizer, você começa, eu acho que é mais ou menos isso que o Álvaro está falando. Sim, né? É isso mesmo. Exatamente. E ter ações, né, para cada um, para pelo menos 5 cenários, né, Álvaro, que eu acho que é o... A grande vantagem de você gerar esse cenário, fazer o teste de estresse e fazer o preparo, é que as ações elas se tornam muito coordenadas, fazem muito sentido. Você tem que ter um sentido no que você está fazendo. Não pode agir atabalhoadamente, senão você acaba comprometendo e se arrependendo no futuro. Então deixa eu te fazer uma pergunta que fizeram para mim, foi um aluno. Você tem lá o custo de produção e você está vendo que vai dar prejuízo, você sabe. E tem essa rigidez que você não consegue, esse negócio que falam, né, Arnaldo, aqui, não, o produtor não está dando lucro, não produz. Você acha? O cara tem terra dele, né? Vai fazer o quê? Né? Isso não existe, né? Isso é né? Então, vai dar prejuízo. Ele já fez o custo de grãos, vai dar prejuízo. Ele falou, professor, vai dar prejuízo. O que eu faço? Eu travo um prejuízo? Eu respondi, mas eu queria saber o que você acha. Olha, você e o Arnaldo, né? Que o Arnaldo também... Não, antes dele responder, eu queria que você mostrasse o livro do Álvaro, que é um livro espetacular. Sim, eu tô só esperando para falar aqui no final. Esse é um livro, é um livro raro aqui, olha.
que Aliás, é Red deixa eu colocar aqui para o Álvaro. Red para empresas. Esse livro é espetacular. É uma abordagem relativamente simples, digamos assim, né? Não é você não precisa ter um PhD em Harvard para entender. Nossa, é um livro excelente. Não, um livro excelente, excelente. Quando que você vai fazer a segunda edição, Álvaro? Isso precisa fazer, porque tem alguns pontos aí que, principalmente de controle de E livro a gente não acaba, a gente abandona. Não, né? Abandona. Você chega num ponto lá que você fala, não quero deixa, mais. vai assim mesmo. Não, esse livro é excelente, pessoal. Esse livro é excelente. Aliás, até o Arnaldo falou, pô, tá tudo escrito. Eu falei, bom, o livro é meu, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Mas assim, tem muita coisa. Tem muita coisa que a gente coloca em aula. Sim. O que eu faço? Eu vou viajar por todas as aulas. Eu levo ele, pego uma coisa, abro aqui e falo, não, deixa eu ver isso aqui. Meu, é excelente. Muito obrigado. Não, muito bom. Mano. E sabe o que é engraçado? Tudo que você está falando, desculpe interromper antes que ele responda, mas tudo que ele está falando é o back to basics. Gente, nós não estamos descobrindo a pólvora aqui, né? E como falta esse tipo de disciplina pro produtor. Mas responde, por favor. Vamos lá. O que você faria? O que acontece é o seguinte... Do ponto de vista de head de preço, hein? Eu travo o prejuízo, professor? Olha, depende da sua expectativa, né? Se você está por exemplo, naquele cenário moderadamente negativo, deu prejuízo, mas ele está indo pro muito negativo, trava. Trava porque o dano acaba se tornando menor, né? Então, esse é um ponto que a gente usa muito na gestão de fundos, né? Que é um princípio de física, chama ponto de parada. O ponto de parada é o seguinte: a que horas eu interrompo o crescimento das perdas? É o stop loss. Né? Stop loss. Eu tenho perspectiva de melhora? Não. Para essa safra, nada. Tenho perspectiva de piora? Sim. Pode dar mais zebra ainda. Então trava aqui. Então deixa eu te falar o que eu respondi para ele. Eu falei assim, você vende a termo por uma trading, era soja, tá? Você vende a termo por uma trading e compra uma call. Compra opção. Mas só que tem um detalhe. Eu tenho falado em todas as aulas, inclusive nos artigos que eu escrevo. O preço da call tem que estar no custo de produção. O preço do hedge tem que estar orçado. Para você não olhar e falar assim, puta, vou ter um prejuízo. Prejuízo cacete. Você vai, na verdade, está orçado dentro da sua atividade. Como é difícil o produtor pensar assim, né? Não, então, mas está mudando, Arnaldo. Os filhos estão mudando, né? Mas assim, é tão lógico isso, né? E assim, trava e compra uma call. Os outros setores fazem isso. Você vê muito no mercado de metais, eles fazem exatamente essa estratégia. Você vende para a perda e compra a call, que acaba ficando com um custo mais baixo. Tipo assim, deixou uma porta de saída para você... É uma put sintética. Uma put sintética. Então, isso aqui é um ponto interessante, porque você só consegue fazer isso se você te planejou antes. Se você gerou cenários e você sabe exatamente o que vai fazer dada aquela circunstância. Mas a geração de cenários obriga você a fazer o orçamento. Exatamente. Né? Quer dizer, obriga você a falar, bom, pera um pouquinho, o que eu faço em cada cenário? Eu vou precisar de dinheiro para fazer esse hedge. Qual é o impacto que tem em cima da minha receita e como eu protejo a receita? De onde eu vou conseguir recursos? Né? Às vezes, se você vendeu a produção além da posição, como é que você vai entregar o que você se comprometeu? Né? Então, ali começa a ter uma série de variáveis que você tem que ter resposta para absolutamente tudo. Então, eu acho que o grande ponto que é importante é tratar a empresa do agronegócio como uma empresa. Não é porque foi negócio do meu pai, do meu avô, do meu tio-avô. Não. É uma empresa. Você ter uma empresa do agronegócio, você ter um posto de gasolina, você ter uma trading, você ter uma franquia qualquer,
é igual. Trate como uma empresa, Não, só tem uma dificuldade. O agro é mais difícil. eu acho. Só isso. Eu né? acho. As empresas do agro são mais difíceis por essa série de fatores, né? É. Então, às vezes a gente está falando, né? E o preço sobe. E assim, é engraçado porque as coisas são conectadas, né? Então acontece uma coisa aqui que a gente não tem a menor ideia. Aliás, o Arnaldo outro dia falou, né? De um evento que aconteceu não sei aonde, num mercado totalmente foi diferente. Acho foi que você falou aqui no podcast, Falei. né? Foi no... o caso da vaca louca. Caso da vaca louca, que alcançou açúcar, quer dizer... Quer dizer, foi um negócio muito engraçado. Quando eu estava nessa época, eu era o diretor lá da mesa da Coimex. E aí, pô, meu negócio era açúcar. O cara falou da vaca louca. Pô, a vaca louca não tem nada a ver comigo, né? Pô, vaca não come açúcar. E aí é uma lição de vida, né? Porque o que aconteceu? Com o fenômeno da vaca louca, o que era a vaca louca? Era o problema que trouxe para os animais que se alimentavam de restos, ossos, sangue de outros animais, né? E trouxe aquela doença. Então houve uma substituição de alimentação bovina, que foi o quê? Farelo de milho e farelo de soja. O preço do farelo de milho e farelo de soja subiram. Como subiu o preço do milho, subiu o etanol de milho. Subiu o etanol de milho, subiu o etanol de cana. Subiu o etanol de cana, subiu o açúcar. Então você veja o que é, como as coisas são interligadas. Para mim foi a maior lição que eu levei na minha vida, que eu falei assim, vaca louca não tem nada a ver com açúcar. Vira a página. Tinha a ver com açúcar. Não, e essas conexões às vezes não são tão simples, né, de entender, né? Eu sei que você me mandou um artigo falando de um acrônimo, né, que chama VUCA. O que é isso? Você consegue falar aqui para a turma? A realidade, dizem que a realidade do mundo atual é VUCA, VUCA. VUCA. Que é em inglês, né? Que quer dizer o seguinte, que o mundo está mais volátil, incerto, uncertain, né? Uncertain. Incerto, complexo e ambíguo. Às vezes você olha uma coisa, ele pode ser aquilo e pode não ser. Ele pode ter um efeito ou pode ter outro efeito. Então, ficou mais difícil de você observar esses impactos de uma coisa. E tem um ponto também que está acontecendo que eu achei muito interessante, li um artigo no outro dia que eu achei muito interessante no Valor, é o efeito dos conflitos que estão acontecendo pelo mundo inteiro sobre o mercado de commodities, né? E aí a gente olha assim, conflito, quando fala em conflitos, você vê primeiro, fala da Ucrânia, fala lá de Israel, Irã, lá dos Houthis bombardeando os navios, aumentando o preço dos fretes. Mas se você olhar, a sociedade hoje está mais conflituosa. Está mais fácil você buscar qualquer solução através de um conflito do que através de uma negociação. Então, a primeira reação é produzir um conflito, né? E isso acaba refletindo em todos os produtos que dependem dessa interação entre nações, entre sociedades, entre empresas. Nos preços, né? Nos preços, em tudo. Então você vê, por exemplo, hoje nós temos aí uma expansão violenta no preço dos metais, de algumas commodities, com da energia. Por quê? Porque depois que a Rússia ficou com as reservas dela retidas, vários países estão guardando as reservas em commodities. E o padrão de um investimento de reserva não é como o padrão de uma trading. Então isso reforça esses fundos soberanos e reservas internacionais, eles acabam atraindo fundos que também são por motivos financeiros. Isso é um motivo bem sério. Então o mundo VUCA afeta a gente. Afeta não só a produção. A gente pode chamar de muvuca, né? Muvuca. O mundo VUCA.
Tá fácil, hein? Tomada de decisão. O decision maker hoje, o cara que tem que tomar decisão na empresa, ele tá num problema sério. O grande problema que eu vejo para as pessoas entenderem realmente o problema das empresas agro é uma romantização do setor agro pelo cidadão das cidades. Ele acha que aquilo ali é um passeio, né? É um negócio assim super tranquilo. É bota de marca, cinto de marca, chapéu bonito. Eu acho que é isso, né? Olha que boa vida. Isso, é verdade. Vai descarregar um caminhão de adubo na mão. Exatamente. Vai pisar lá na lama. Não tá pegando o trânsito que eu tô pegando. Vai lá. Vai nessa. Vai lá. Então, eu trabalhei muitos anos na CFP, Companhia de Financiamento da Produção, que hoje é a Conab. E eu achava também que, poxa, deve ser legal, romantizar muita coisa assim. Uma vez eu até visitei uma propriedade que produzia seda, aqui no Vale do Ribeira. Produzia seda. Rapaz, durante o período de colheita da seda, eles tinham que alimentar aquela larva o tempo todo, a família não se encontrava. O bicho come 24 horas por dia. Então, ficavam turnos na família que eles acabavam não se vendo, não se falando. Então você vê que coisa mais maluca. O cara achava que era uma coisa tão bonita, né? Então, mas tem uma coisa dentro disso que você está falando, né? Quando você vê, por exemplo, a gente está plantando grãos. Nesse momento, o Brasil está plantando grãos, né? Está plantando soja, muita soja, né? Enfim. E em alguns lugares, agora esse final de semana choveu bastante, mas na semana passada, muitos produtores jogaram a semente, então joga a semente com adubo e tal, no chão e no pó. Quer dizer, e é assim, né? Quer dizer, e aí o produtor, ele põe aquela quantidade de dinheiro no chão e fica olhando para cima para esperar chover. Isso é uma coisa absolutamente que as pessoas da cidade não conseguem entender. Né? Quer dizer, o grau de risco, né? Por isso que às vezes falam do produtor, que o produtor é difícil tomar decisão. Pô, mas ele quando ele põe, ele planta muito com coração, né? Eu sei porque eu já fui produtor, porque você põe lá um negócio no chão e se não chover, você tá ferrado, né? Então, enfim, eu acho que também tem esse lado, né? Que o pessoal da cidade, das cidades, né? Mais aqui São Paulo, Rio, enfim, das grandes cidades, não enxerga isso, né? Não dá esse devido valor, vamos dizer assim, né? Assim, não é visível. Esse esforço não é visível pro cidadão normal. E os riscos, eles acabam não sendo visíveis nem pro cidadão urbano, nem pro produtor. Os riscos, eles têm que ser mais observados, explorados, né? A produção, houve um desenvolvimento imenso na produção agrícola brasileira, em termos de produtividade, de qualidade de produto. Isso aí foi uma coisa fantástica. O trabalho que foi feito pela Embrapa foi uma coisa incrível, né? A Emater com assistência rural foi uma coisa impressionante. Ou seja, esse foi uma das ações que mais foram bem sucedidas no Brasil nas últimas, sei lá, décadas. Sem dúvida. 4, 5 décadas aí. Então, esse foi realmente um efeito muito interessante. Agora, a parte de gestão não está bem trabalhado. Então, hoje, como você falou, o sujeito olha o céu, fica torcendo, rezando para chover. Então, gestão não pode ser com reza. Gestão não pode ser com ações repentinas, descoordenadas. Tem que ser com ações bem pensadas, planejadas, né? Com uma visão. Eu acredito muito que, por exemplo, um ponto importante seria os produtores sempre buscar. Se a gente vê produtores, até comentei com você, Luiz, por exemplo, você vai na região da Champagne, você vai na região lá em Portugal. Então, na parte de uvas, né, lá do Douro, os produtores se reúnem periodicamente, trazem
especialistas para conversar, para orientar o que está acontecendo, como é que faz. Os produtores que estão lado a lado, eles não competem. Eles são tomadores de preço, como você falou, Luiz. Eles não competem. Ao contrário, um pode ter uma opinião, vai dar cenário positivo. E chega lá, todos os demais falam assim, vai dar cenário negativo. Agora, esse especialista é uma ideia muito interessante. Esse especialista teria que ser alguém que não tivesse conflito, né? Teria que ser contratado até pelos próprios produtores ou por uma... Né? Exatamente. Você leva uma pessoa que é especialista de mercado, um agrônomo, uma pessoa que é um meteorologista. Fala assim, o que você acha que vai acontecer? Você acha que esse cenário aqui seria viável? Que probabilidade você daria para esse cenário? E aí começaria a discutir. Isso melhoraria muito a tomada de decisão. Verdade. Muito. Aliás, é exatamente por isso que nós decidimos há 2 anos criar a Art Education. Porque a gente percebe que existe uma falta de profissional no mercado e o nosso objetivo é capacitar esse pessoal. Porque, o Álvaro, essa semana mesmo, no LinkedIn, o cara me chamou e falou assim, pô, você tem para indicar para mim aí um trader de etanol? Não. Não existe. Não existe. Vou ter que formar esse cara. Então, porque você vai dizer, mas o que mudou? Aliás, até fazer o gancho para o curso. Nós temos um curso de etanol, agora dia 6 e 7 de novembro, que é dado pelo Tarsilo Rodrigues, que é top de linha, é espetacular. E depois vocês vão ver o link aqui embaixo. Mas a questão aqui não é essa, não estou fazendo jabá, não. A questão aqui é o seguinte, você vai dizer, mas por que não tem profissional hoje no Brasil? Sabe por quê? Por exemplo, eu fui muito privilegiado, que eu trabalhei numa multinacional que me mandou para fora. Então, eu vivi 2 anos fora, eu fui formado profissionalmente. Hoje isso não existe. É uma outra geração que tem outro tipo de mentalidade. Então, eu acho que faltou, tem um gap aí de formação de profissional inacreditável. A ponto de você ver aí hoje profissional com 60 anos sendo contratado pelas empresas. Porque não tem quem substitua o cara. Exato. Não, existe uma coisa importante, é que as pessoas têm que buscar o conhecimento, buscar a especialização, ou pelo menos buscar uma forma de entender melhor o que chega de informação para ele. Ele não necessariamente vai se tornar um trader, né? Exatamente. Mas ele tem que saber o que faz, saber as técnicas, né? Evitar alguns viés comportamentais que a pessoa acaba tendo falhas desnecessárias de comportamento. Não, o que você falou no começo foi a questão do seguinte, né? Montar cenário e como é que se fala? Disciplina. Manter-se fiel aos fundamentos. Não fica, sabe, elucubrando, achando que não, o mercado está indo para cima, mas você vê que está indo para cima por quê? Porque os fundos estão comprando. E o fundo, meu amigo, nem sempre tem um ser humano ali atrás. Não, ao contrário, 60% de todos os negócios do mundo não são feitos por humanos. E a máquina, ele não se impressiona. Não tem coração. Não tem coração. Não brigou com a mulher, não vai estar aborrecido, não vai estar nada, não dormiu mal. Faz contas complexas com uma velocidade enorme. Então, vencer essa máquina é mais um desafio. Ô, gente, mais uma vez, tocar, né? Hein? Vai tocar, vamos Não, vai tocar aqui. E olha, aí o Edson entra aqui na sala e começa a expulsar a gente. Pessoal, muito obrigado pela presença. Luiz, obrigado. Obrigado, Álvaro. Eu que agradeço. E isso mostra que esse podcast aqui acaba mais rápido do que a gente imagina, mas foi muito legal. Obrigado pela tua presença. Foi de extrema valia toda a tua experiência e deixo as últimas palavras para vocês aí se despedirem. Não, eu deixo para o Álvaro falar. Tá bom, ok. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui. Foi ótimo. Temos aí assunto para muito tempo ainda. Realmente o tempo jogou contra. Mas assim, eu desejo que todos tenham muito sucesso, muita
muita capacidade para entender esse momento difícil, que tenham a vontade de modificar a forma de gerir as empresas. Eu acho que isso é muito importante, que busquem conhecimento. Essa é a mensagem que a gente quis passar para vocês. Só uma coisa, aonde acha o seu livro, Álvaro? Porque eu não consegui achar. Eu não sei. Esse livro... Não, pode procurar no Estante Virtual que tem. Deve ter. Estantevirtual.com.br. Porque assim, isso aí foi uma tiragem muito pequena. Eu tô até pensando em fazer uma segunda edição, porque mudaram as regras de head da CVM, então seria importante mostrar como funciona isso aí nas empresas, né? Gente, Legal. muito obrigado. Até a próxima. Até o final do mês que vem. Valeu. Tá, obrigado. Até logo.